Esperar a Luísa chegar, convidem as amigas. Hoje promete. Oi! E aí? Tudo bem? Ei, Seja Carol! bem-vinda! Seja Obrigada! bem-vinda, Lu! Olha, eu Obrigada, super minha íntima. querida. Eu sou dessas. Eu amo, é isso mesmo. É engraçado, né? Que a gente, tipo assim, segue a pessoa, acompanha os stories e aí se acha íntima. Isso é maravilhoso. Assim que é bom, eu falo que tem uma coisa Opa, boa que esse Instagram fez com a gente, foi aproximar, mesmo com a distância, mesmo com pandemia. Muita verdade. coisa boa que a gente pode. Eu tenho uma filosofia que eu falo para o pessoal. Você tá me ouvindo bem? Deu uma travadinha aqui, mas agora tá normal. Vamos ver. Eu tô no Wi-Fi. Qualquer coisa você me avisa Tá, que eu tiro, tá? Que às tá. vezes dá um pau. Tem uma Beleza. coisa que eu sempre falo pro pessoal que eu acredito profundamente que não existe concorrência. Eu acho Uhum. que é tão rico o fato de nós sermos pessoas que falam sobre a mesma coisa, mas com as suas experiências, com as suas perspectivas e que nunca é igual. Né? É. Então, eu fico muito feliz de trocar. Tenho feito lives com outros consteladores, com os profissionais que levam desenvolvimento, levam crescimento, levam um caminho mesmo. E eu vejo que o quanto é rico e o quanto que a gente aprende, né? Com outras pessoas. Eu racho de rir com você também. Eu falo, gente, a Albertina, a gente ainda precisam se encontrar. Então, se Tem a que gente não falar tiver a alegria de viver, não vale a pena, né? É Então, verdade. eu fico muito feliz. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Que bom. Seja muito bem-vinda. Sabe que Obrigada. o meu lema é assim, tem que ser tem que ser leve. Então, eu percebi que, assim, essa questão de humor, ela é uma das coisas que nos ajuda, às vezes, né? Porque a gente fala aqui a constelação, às vezes... Eu me lembro que uma vez num workshop alguém me disse assim: Nossa, eu quase não vim porque me falaram que a constelação era uma coisa muito triste. Eu não consigo ver assim, eu só vejo amor em volta das coisas todas. Mas às vezes são temas pesados, né? Então não é porque é pesado que precisa ser duro, precisa ser sério. Então acho que a leveza E eu numa acho que e é muito doido isso, porque o que me parece que é o que é fundamental do trabalho, né? Da constelação, da filosofia sistêmica, de aplicar a inteligência sistêmica na nossa vida, no trabalho, etc., é justamente trazer a alegria de viver. É justamente o viver com alegria, é a despeito de todas as dores, a despeito de todas as dificuldades, faça algo bom com isso. Né? Use aquilo que você tem de bom. Porque se a gente for. É aquele lance também, né, cara? Ou a gente olha o copo meio vazio, com tudo aquilo que a gente não tem, com tudo aquilo que é difícil na nossa história. Ou a gente pega esse copo e fala, nossa, olha que maravilha, tem um pouco de ar aqui nesse copo, coisa incrível. Vamos olhar para isso também com alegria, né? Eu adoro, eu sou bem palhaça também. O povo acha que eu sou meio brava, mas falo que a criança que mora dentro de mim, às vezes ela quer sair. Eu falo, gente, se não for pra gente dar risada, nem me chama, porque o que eu amo é gargalhar, assim, da dor na barriga, sabe? É isso aí. Muito bom, Lu. Vamos falar um pouquinho pro povo aí, pra galera agregar um pouquinho na vida deles, assim, esse olhar para a vida como adulta. Eu comecei a falar um pouco de criança interior aqui, e é engraçado assim, né? Eu não sei como é que foi para ti, mas para mim não teve nenhum curso que falou desse nome, é uma coisa assim, mas que a gente vai percebendo que existe, né? Tá ali, tem uma criança que às vezes quer tomar a cena, quer chamar atenção, quer muitas vezes conseguir um lugar de atenção, trazendo as carências, cobrança, exigência, né? Então, acho que é um ponto assim que a gente precisa estar sempre trazendo, que é como é que a gente pode olhar para a vida como adulta sem cair nessa seriedade assim que engessa, que deixa tudo cinza, né? Então vamos trocar uma ideia sobre isso, assim. É uma das coisas que eu mais amo falar, Carol, porque eu percebi também é muito curioso, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental aqui de traduzir um pouco esses termos que eles parecem muito distantes da nossa vida, né? A criança interior, o adultecer, que eu falo muito, que é esse realmente tornar-se adulta, se apropriar da sua vida, que nada mais é do que um processo de crescimento interno e externo que deveria ser natural, né? Que as pessoas acreditam que é natural, mas que não é.
E que esse papel dessa criança, eu não sei se você teve essa percepção. Quando eu comecei a falar sobre isso também, ou quando eu comecei a estudar um pouco, e acho que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi com a Louise Hay, que é uma das referências que fala sobre criança interior, sobre criança ferida. Eu falava sobre isso, automaticamente gerava uma repulsa para as pessoas. Do tipo assim, ai, nossa, mas que viagem que essa menina tá falando. Pelo amor de Deus, que negócio de criança interior. E aí, o que eu percebi que exatamente essas pessoas eram as que mais precisavam ouvir sobre isso, porque tudo aquilo que a gente rejeita ressoa em nós de alguma forma, né? E que essa criança nada mais é do que um estado, né? Do que uma pessoa que mora dentro de nós mesmos e que vira e mexe quando é de alguma forma cutucada, ela aparece. E esse cutucar vem normalmente em desconforto. Na hora que as coisas não saem como a gente quer, na hora que o outro não faz aquilo que a gente quer, né? O quanto que a gente age, mesmo como adultos, né? Assim, ó, hoje nós somos aqui todos adultos, na idade, né? No cronológico. Mas o quanto que os nossos comportamentos são compatíveis com a nossa idade. Né? E esse lugar dessa criança que nos... É quase como um sussurro, às vezes uma gritaria mesmo interna, do tipo, você não tá no seu papel. Você não tá no seu lugar de adulta, porque esse comportamento, essa forma de se posicionar, essa forma de se relacionar, te conecta com essa imagem interna que existe dentro de todos nós e que talvez precisa ser olhada. Já que não foi lá atrás, que não foi natural, que não foi leve, que não foi satisfatório, sei lá, a gente pode usar quaisquer adjetivos aqui. Isso se prolonga no tempo. Então, essa imagem da criança, ela está presente dentro de todos nós, independente da idade. Eu vejo mulheres adultas de 40, 50 anos que é só criança. Sim. É só criança birrenta. A gente não se dá conta porque parece uma coisa automática que, na medida que eu cresci, o que eu vivi lá na infância se foi também e hoje é isso e segue o baile. Só que não, né? Assim, eu falo que tem gatilhos, muitas vezes, numa relação, na forma como a pessoa me trata, às vezes no eu escutar uma voz mais impositiva, que parece mais rígida e tal, que me leva direto para as situações que eu vivi lá, só que isso não é de forma consciente. Então, traz lá aquela proteção, muitas vezes, né, que a criança usou para tentar se defender de alguma forma. E isso hoje impacta a nossa vida, né? Aí a gente tem, né, as adultas, assim, de, sei lá, 40 anos aí, e buscando, às vezes, no marido o olhar do papai, né? Eu tô na profissão aqui, buscando nos clientes a mamãe, buscando na profissão um cuidado, né? Então... Exato. E eu vejo que é algo que é fundamental, né? Eu costumo dizer que esse processo do adultecer, se ele não aconteceu, né? De olhar para a vida como adulta, se ele não aconteceu de forma natural, e o que eu percebo, acho que você deve perceber também, né? Com as suas alunas, com as suas clientes, que normalmente não acontece de forma natural, porque todos nós vivemos desafios. Todos nós temos os nossos pontos, todos nós temos as nossas dificuldades. E se nós temos as nossas dificuldades, os nossos pais também tiveram essas dificuldades. E cada um só dá aquilo que tem. Então, se por algum acaso, sua infância, sua adolescência, você sentiu falta de algo, ou não, até às vezes nem sentiu falta de algo, mas teve alguma dor, teve alguma mágoa, teve algum pontinho ali que ficou não certo, né? Não ficou curado, não foi satisfatório. Isso fica dentro de você e você leva isso para sua vida e não é por karma, não é, ai, nossa, só acontece comigo. É porque nós trazemos as experiências que nós tivemos desde a infância para toda a nossa vida. E que se esse adultecer, né, se esse crescer, se esse estar na vida como adulto não aconteceu de forma natural, é necessário um processo de empenho, escolha e disponibilidade. Né? De eu quero crescer. Eu recebo relatos assim de, ai, mas as coisas não acontecem para mim, ai, os meus clientes não chegam, ai, eu vejo muitas, né, consteladoras, terapeutas que veem a gente se posicionando na internet, ai, como é que você consegue fazer? Às vezes vê a live que a gente faz uma live para 200, 300 pessoas, fala, gente, eu fiz 2 anos de live para 5 pessoas. Né? E quando não tinha ninguém, não tinha nada, né? Não tinha como saber. Exato, exatamente. Então,
um monte de gente olhando para o que não tem, olhando para... E aí a gente fala assim, qual foi a primeira vez que você sentiu falta? Eu faço a pergunta, qual foi a primeira vez que você sentiu falta? Falta de alguém, falta de alguma coisa? Olha para esse momento. Porque com certeza esse momento te conecta com esse lugar de falta que você sente hoje. Porque a gente vive o tempo inteiro em projeção, né, Carol? Se a gente não olha lá para trás. E esse momento da criança, da nossa criança mesmo, aquela criança que viveu, né, birrentas vezes, eu falo que eu tinha um bico eterno. Eu tava sempre assim, foto é muito engraçado, tem um monte de foto, que eu tô com um bico ou com uma babinha aqui, ó, porque eu ficava sempre com a boca meio aberta, assim. Uhum. É muito engraçado. Eu falo, então, essa birra, esse bico, ele se apresenta como na minha vida adulta? Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero e eu fico puta. E eu fecho a cara. Hoje mesmo minha mãe mandou uma foto do final de semana eu com a cara fechada. E falou, nossa, gente, olha a minha criança aí. Uhum. Por quê? Porque é a nossa referência, né? Então, esse olhar para a vida com esse olhar adulto é uma construção. E é uma construção que depende do o quanto eu estou disposta a olhar para todas essas histórias, olhar todas essas faltas, olhar todas essas dinâmicas que impactaram a minha vida, fazer um processo interno de ressignificação e escolher estar no adulto. Porque estar no adulto é uma escolha diária. Porque é muito fácil a gente ir para criança, né? Assim, ó. Eu fiquei chocada uma vez, assim, uma pessoa falando, né, num grupo. Carol, eu não imaginava que a minha família fosse, assim, normal do ponto de vista de que tá cheia de problemas, né? Quando tá num grupo, tu percebe, fulana tem questão com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, e não existe família perfeita, né? E o quanto muitas vezes essa idealização da família perfeita, assim, vem dessa criança que gostaria de ter tido, né? Aquela família tradicional, pai, a mamãe, sai para trabalhar, e eu fico com alguém, com a mamãe, não sei o quê. E a gente fica procurando isso o tempo todo na vida adulta, né? Então, o quanto muitas vezes é difícil também adultecer sem abrir mão da expectativa que não condiz com a realidade, né? De como foi a minha história lá atrás. Eu vejo muitas pessoas ainda lutando com o passado, né? Como se pudesse, sei lá, ou mudar as coisas que foram, mas eu gostaria de mudar minha mãe, eu gostaria de mudar meu pai, né? E o quanto a gente precisa, às vezes, soltar, como eu digo, né? Abrir mão, assim, dessa expectativa idealizada dos pais, da história, para conseguir ir para frente, né, como adulto. E aí é curioso também pensar nisso, quanto muitas vezes essas pessoas, né, e eu acho que todos nós já estivemos nesse lugar, de com essa criança que está muito gritando ainda dentro de nós, que quer ser olhada, que quer ser reconhecida, que quer ser valorizada, o quanto a gente fica também falando para nós mesmos, eu falo que é treinando a mente, né? Treinando a mente para nos convencer de que a gente vai ser totalmente diferente dos nossos pais. Uhum. Não, porque comigo vai ser totalmente diferente. Ontem eu atendi uma cliente que ela deu risada até, ela falou que ela jamais faria com os filhos dela o que a mãe dela fazia com ela. Aí eu pedi para ela contar. Eu falei, mas como que é a sua relação com seus filhos? Aí ela começou a contar, ela parou e falou, nossa, mas eu tô igualzinha minha mãe. Eu falei, então. Pois é, porque a fruta nunca cai muito longe do pé. E não adianta, né? E quanto que esse eu quero ser totalmente diferente, também é essa criança dizendo, já que você não me deu, já que você não fez pra mim, já que você não foi boa o suficiente, eu vou te mostrar que eu sou melhor do que você. E aí, olha, esquece, não vai dar certo. Ladeira abaixo, né? Eu Ladeira abaixo. Muito na questão profissional e com dinheiro. Olhava pro meu pai, nossa, ele tinha que ter feito tal coisa, tal coisa. Na minha vez, eu vou fazer muito melhor. Quem disse, né? Prato cheio pra autossabotagem da vida, assim. Que ótimo, bonito. E o processo de sair desse lugar veio muito de poder reconhecer aquilo que ele conseguia lá. E de soltar um pouquinho a expectativa de, meu pai tem que ser parecido com o pai da fulana, com o pai da coleguinha, sabe assim? Exato. Da criança, né? Que tá machucado, tá ferida, tá querendo outra coisa, né? O dessa água não beberei e tá lá mergulhada, né? Exatamente. Tá tomando banho, tá nadando de costas na água. Mas é muito curioso, né, Carol, que eu percebo assim.
A gente só se dá conta disso. Eu falo, o exemplo do outro é maravilhoso para a gente ler no livro, né? Mas a grande maioria das pessoas precisa passar por um processo de dar-se conta, né? Que eu falo que é aquela fichona que cai. De o quanto que as suas posturas, aquilo que você escolhe para sua vida, o seu trabalho, as suas relações são e estão no modo adulto de viver. Porque é muito fácil a gente culpar o outro, né? O pai, a mãe, a avó, a infância, o governo, o clima, todo mundo. Mas o quanto que aquilo que a gente vive, as nossas escolhas estão e são compatíveis com o modo adulto. E isso só passa por um processo. A gente só chega nessa conclusão quando a gente passa por esse processo, né? Do dar-se conta, do calma aí. Se eu quero uma relação afetiva saudável, eu estou me colocando como adulta? Ou as minhas expectativas em relação a este homem, a essa mulher, são aquelas expectativas que eu esperava ser suprida do meu pai e da minha mãe? Se na relação profissional com o dinheiro, né, eu falo que só faz dinheiro adulto. Quem quer ganhar dinheiro é a criança, né? O adulto faz o dinheiro, o adulto vai lá, trabalha e paga o preço para receber, né? E o quanto que a gente, mas não dá certo comigo, o meu trabalho, eu abro a minha agenda e ninguém me procura. Eu falo mas o quanto que você está oferecendo? Mas eu não consigo oferecer. Eu falei, então, você quer ganhar, você quer só receber. Receber, quem só recebe é a criança. Porque a criança não tem autonomia ainda para fazer, ela não tem gestão aí emocional e física, muitas vezes, sobre a vida dela, né? Não tem recurso, assim, para... Zero. E aí eu falo, cadê a postura do adulto que se coloca em um lugar autorresponsável e diz, não, eu quero e eu vou fazer e vou pagar o preço por isso. E se as coisas não derem certo, tudo bem, porque a vida é sobre isso. Eu falo assim, bem-vindo ao mundo dos adultos. Nem tudo dá certo no mundo dos adultos. Né? Só nos contos de fada e nos desenhos animados que tudo dá certo. E às vezes, quando não dá certo, né, o movimento da criança é não quero mais. Tipo assim, a bola e vou pra casa, né? Só que assim, tipo, não dá mais uma vez. Né? Os boletos não vão parar de cair na cabeça da gente, né? Exatamente. Então, a gente fala muito no Fluir, que é o programa focado em profissionais, né? Que assim, eu fiz live uma vez, eu fiz live 2 vezes, eu tentei vender um negócio, ninguém comprou. Aí eu faço aqui, ó, emburro, né? A galera emburra, não é pra mim, desistir, me apoia. Opa, mas em que mundo tu acha que ia ser assim, né? Na primeira vez que tu vai fazer um negócio, todo mundo vai te aplaudir, vai comprar, vai confiar. Exato. Então, né? E quanto a gente não se dá conta, mas a gente fica com essa visão meio romantizada de que a vida seria uma coisa linear, que tá, né? O caminho certinho, a vida da princesa. Não existe, né? E eu vou até aproveitar esse gancho que a Isabela fez uma pergunta, né? Quando o adulto faz o dinheiro e dá um jeito de gastar sempre. Aí o que a gente fala é que a gente tem que olhar além do aparente, né? Então, se você faz o dinheiro e o dinheiro vai embora, qual é a dinâmica que ainda você não conseguiu conectar, né? Que você não conseguiu perceber que te leva para um lugar de escassez? E isso, né? Esse também dar-se conta é um processo. Então, eu falei com umas alunas minhas na semana passada que a criança também é a criança do como. Como, que são as hiperracionais, né? As mulheres mega controladoras, ultra masculinas. E como. Só quer um checklist pro dia. Só quer um checklist, só quer o passo a passo. Então, é muito comum a gente começar, abrir a porta interna para o pensamento sistêmico, que é a inteligência sistêmica, e a gente querer um mapa. O mapa da vida próspera, o mapa do relacionamento saudável. É claro que existem passos e posturas que a gente pode dar. Ixi, Maria. Travou. Tô te ouvindo, mas travou, mas eu tô te ouvindo. Será que é o meu? Eu acho que é o meu, Carol. Peraí, deixa eu tirar do Wi-Fi aqui. Agora voltou. Travou. Vocês estão me ouvindo, galera? Gente, será que vocês estão vendo eu e a Carol ou só Carol? Eu saí do Wi-Fi, agora que às vezes o Wi-Fi no celular não dá muito bom. É claro que existem passos e posturas que a gente pode adotar, né? E que fazem com que a gente tenha uma mudança. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber que é um processo. E que esse olhar para a vida como adulta também é um processo. Então, é um processo de você entender
que adultos lidam com a frustração. Entender que os relacionamentos às vezes não vão ser exatamente da forma como você planejou e como você espera. Entender que pode ser que você tenha que mudar um plano e tá tudo bem também. É se conectar profundamente com a realidade, né, Carol? Eu acho que esse olhar para a vida como adulta pressupõe uma escolha de se conectar profundamente com a realidade e não com a ilusão. Ai, o que poderia ser, o que deveria ser, o que seria melhor. Ai, não, eu gostaria que o meu relacionamento fosse esse. Não é. Não é, então e aí? O que você vai fazer com isso? Choque assim, de se deparar com a realidade como ela é, né? E aí, assim, bom, quando eu tô num lugar mais adulto, eu consigo, então, ter ferramenta, eu consigo pegar o recurso para ir lá e fazer uma mudança, né? E aí, às vezes, a criança querendo que o outro faça por ela, né? Exato, exato. E isso, eu vejo que isso impede, assim, pessoas que têm muito potencial, né? A gente falando do profissional, eu vejo isso muito em mentoria, mulheres com muito potencial, mas tão conectadas com essas dinâmicas, com os próprios pais, de infância, até dinâmicas de lealdades sistêmicas que a gente percebe que estão tão presentes na nossa vida, que não conseguem se conectar com esse adulto, que precisa ainda viver tão emaranhado lá atrás com as dinâmicas do pai, da mãe, culpando o pai, culpando a mãe, ainda exigindo internamente. Eu falo que a maioria das minhas clientes, você acha que as suas também, são mulheres ultra inteligentes. Então, o discurso é não, mas é tomar pai e mãe e tal, está tudo aqui no consciente. Fazer, né? Mas passou aqui para dentro, travou. É só as frases de exigência. Ixi, Maria, você tá travando para mim, Carol. Será que sou eu ou é você? Tô preocupada. Mas o povo tá vendo, tá tudo bem, né? Tá. Ixi, eu tô te ouvindo. Eu também tô te ouvindo. Ah, então tá pra bom. mim, ouvindo só aqui que acho que tá normal. Vamos lá. Ótimo, beleza. Então, o que eu percebo é que, às vezes, sabe no consciente, sabe assim, tá aqui. Eu falo que não é o saber, né? Não é o saber que resolve, é o saber incorporar e fazer. E fazer e pagar o preço, né, Carol? Pagar o preço é fazer o que precisa ser feito. Sair Sim. do lugar do, ai, não dá, não posso, não consigo. Tem uma que tá aí que já sabe, né? Que é uma aluna minha, fala assim, ai, não tenho motivação. Gente, se a gente precisasse de motivação para trabalhar, né? Tava todo mundo ó, deitado na cama, assistindo Netflix. Queria. Esses tempos tinha uma pessoa, a gente falando assim, né? Ela dizia pra mim, ai, Carol, mas eu já sei que eu tenho que tomar o pai e a mãe. Eu disse, mas às vezes esse é o problema. E aí no Fluir a gente olha juntos, né? Assim, a gente faz constelação e tal. E aí a gente, vamos ver então, o que que tem aí, né? Usar a nossa percepção. E aí o movimento que ela fazia justamente era de perder dinheiro para daí ser cuidada. Para entrar nesse lugar, né, infantil, assim, da criança, de poder ser cuidada pela mamãe. E às vezes a gente precisa abrir mão disso, né? E aí alguém falou ali, como é que se mantém no adulto, né? O primeiro passo, a Luísa falou uns minutos atrás, assim, né? Que é quando essa ficha cai, eu me dou conta, e aí eu começo a dizer para mim mesma que então, tá, eu não preciso mais desse subterfúgio, porque eu consigo me acolher. Eu sou grande agora. Né? Aquilo que a minha mãe podia fazer por mim, ela já fez, tá feito, né? Vocês estão ouvindo, gente? Para mim também tá travando. Agora a luz sumiu para mim. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, galera? Tá dando coração, né? A Lu caiu. Não sei se sou eu, se sou ela, enfim. Vamos ver se de repente ela sai e entra de novo. Acho que sim. Ela vai entrar de novo. Tá travando, né? Mas enfim, acho que isso é importante para vocês perceberem, né? Isso que a gente estava falando aqui. Acho que a Lu vai entrar de novo. Do quanto às vezes a gente precisa abrir mão desse lugar de ser cuidada. Né? A nossa criança quer desesperadamente ser cuidada muitas vezes. Vamos ver se eu volto.
É, eu tava falando aqui, dando uma enrolada, que a nossa criança quer ser cuidada. Ai, gente, caí, mas não machuquei não, hein, gente? Tamara. Não, tudo certo, agora voltou. Gente, que doideira. Às vezes essa internet daqui da minha casa, ela dá uns paus. Eu não sei o que acontece. Mas tudo bem. A gente segue firme e forte e faz do jeito que dá, né? A adulto faz isso, gente. Faz do jeito que dá seu jeito. Lu, e diz assim, ó, alguém tinha colocado ali, acho que é um ponto que a gente pode explorar. E como permanecer no adulto? O que tu acha? Eu acho que assim, a primeira coisa é... Eu falo muito sobre o orar e vigiar, né? A gente saber que existem dinâmicas que elas acontecem quase que de forma automática, né? Eu acho que a gente acessa, foi o que você falou, são os gatilhos. Então, gatilhos que disparam e de forma involuntária, muitas vezes, para a gente acessar esses lugares da birra, do bico, né? Que nem esse final de semana eu fui viajar com a minha família, aconteceu um monte de merda. E eu que tava organizando, fiquei com um bico. Falei assim, meu, deu tudo errado. Eu não faço mais nada. Eu acionei a criança, assim, fortemente. Depois eu falei, não, Luísa, calma aí, não é assim. Tá tudo bem, deu errado, a gente já conserta. Então, eu acho que essa percepção, esse conhecimento é importante. Então, o saber, ele é importante. Não é que, não é só saber. É o saber e o fazer algo com isso. Este fazer algo com isso é uma escolha diária e é um processo. Então, se você percebe que você está em dinâmicas, que você só aciona a sua criança, que só existe reclamação, birra, que só fica de cara feia, que nada comigo dá certo ao céu da vida, que é a vítima da sua existência, todas essas coisas, se você percebe isso, ok. Primeiro passo é a compreensão, percebeu? O que você vai fazer com isso? Qual é a escolha diária que você vai adotar, sabendo que você é uma mulher adulta, sabendo que você pode fazer aquilo que você quer, que você deseja, mas que você precisa pagar o preço e fazer. Não tem atalho. É fazer algo diferente daquilo que você tem feito. Então, a manutenção desse eu adulto, a manutenção desse olhar para a vida no adulto é uma construção diária. Em que você escolhe verdadeiramente, eu olho para essa criança, eu dou um lugar para ela, eu sei que ela precisou ser olhada, ser reconhecida, mas ela não precisa ser acionada agora. Eu posso fazer diferente, né? Eu posso me colocar de uma forma diferente a partir de agora. Eu acho que realmente esse lugar não é fácil, não é fácil mesmo, a gente vai cair, vai levantar. O que me parece, cara, não sei se você tem essa mesma percepção, quando a gente traz isso, né, para nossa consciência, quando a gente se dá conta disso, a gente cai, a gente faz um monte de besteira, que nem eu no final de semana faz a Bia. Só que a gente levanta mais rápido. Isso, exatamente. E não tem como desver. Não tem como você falar, não sei mais. Né? Então, aí a gente percebe nas coisinhas pequenas. Então, aqueles conflitos que você vive com o seu marido, no seu trabalho, perceba o quanto que você está contribuindo com posturas infantis para que esses conflitos aconteçam. E o que você pode fazer de diferente. Né? Então, é um processo. Eu falei, gente, seria tão maravilhoso. Eu adoraria ter o botão. Botão do sucesso, botão do adultecer, botão, né? Assim, elevador, né? Apertou no 7º andar, chegou no sucesso. Seria maravilhoso. Eu gosto de dizer, a aluna falou também ali, assim, um passinho para trás, né? Eu falo muito pra galera e eu gosto de fazer. Pena que agora com essa pandemia não dá pra fazer presencial, mas eu gosto de pegar, assim, tipo um bambolê, sabe? E coloco lá, assim, criança e adulto. E aí trago a consciência pra galera e perceber, tipo assim, tá uma merda. Final de semana deu tudo errado. Imagina na tua cabeça que tu tá dando um passo para trás, tá saindo do papel que tu tava e observa a situação mesmo, um pouquinho de longe. A gente consegue, gente, perceber se daqui a pouco tá colocando uma responsabilidade ali, queria que o marido fosse salvador do final de semana, sei lá, sabe? Ou queria que as crianças não fizessem bagunça, que é impossível. E aí, de longe, com esse passinho para trás, a gente consegue perceber, olha aí, eu com as minhas expectativas, ou eu tô ali berrendo e tal. Percebi? Então agora, quando eu voltar para dentro, eu não vou entrar no buraquinho ali da criança. Eu vou ir como uma adulta, né? Exato. E a adulta, assim, ela assume a responsabilidade. Eu acho que essa palavra
Responsabilidade e realidade são duas palavras que ficam martelando muito para mim, sabe? É a gente assumir a realidade como ela é e fazer aquilo que eu posso para mudar com os recursos que eu tenho, sem esperar que o outro faça por mim, né? E assumir a responsabilidade das merdas que eu crio. Total, é exatamente isso. E não é do dia para a noite, né? O que eu vejo muito as pessoas sofrerem é que percebem que estão dentro dessas dinâmicas, ainda acessando muito esse lugar dessa criança. E aí é o que o Bert falou muito sabiamente, a gente sabe isso vendo essas nossas clientes, essas nossas alunas, que é a criança, gente, ela fica nesse lugar do precisar. Então, ela precisa de alguém para fazer, ela precisa de alguém para resolver. Existe sempre esse arrastar da responsabilidade, né? E é claro que tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai precisar de outras pessoas, numa relação afetiva, por exemplo. Você não constrói relação afetiva sozinha, você precisa, né, de um outro elemento ali. Mas é da gente olhar realmente qual que é a parte que nos cabe, né? Dentro dessa visão ampliada que você traz, né? Não, deixa eu olhar aqui em perspectiva, entender o que eu estou fazendo, né? Qual é a minha escolha? Que isso tudo acontece muito rápido, né? Assim, na hora que a gente vê que a gente entrou na birra, entrou na criança, tá lidando com um problema na nossa criança, é muito rápido, é quase que automático. Então, e a gente treinando o nosso olhar para esse lugar. O que o meu eu, o que a minha Luísa adulta faria nessa situação? Né? O que a Luísa adulta faria nessa situação? E o que a Luísa criança faria nessa situação? E perceber realmente, sabe? Poxa, então eu tô na minha criança, o que isso me traz? Isso, gente, óbvio, né? A gente faz isso talvez com mais tranquilidade, com mais rapidez, porque a gente tá vivendo isso todo dia. Então, por isso que eu falo que é uma construção. Ontem mesmo eu recebi na caixinha, eu percebo que eu tô muito na criança, que eu quero muitas coisas do meu jeito, que eu faço muita birra. Como que eu saio disso? Escolha sair disso. A primeira coisa é reconhece que está na criança e agora eu vou fazer um caminho de adultecer, passar por um processo, pagar o preço, entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Que só, gente, o Papai Noel traz o presente é só na criança, não existe. Agora você vai ter que comprar o presente, você vai ter que trabalhar para comprar o presente. E lidar com a frustração, porque eu percebo muitas vezes a pessoa que está nesse lugar, ela quer fugir da frustração, se livrar do mal-estar, e eu digo muito para as alunas assim, né? Banca a consciência pesada que dá de daqui a pouco, bom, eu não sou criança, a responsabilidade é minha e do marido. O marido cagou lá fora do pinico comigo, eu vou ter que bancar minha consciência pesada, vou lá sujar a mão, vou dar um troco nele, a gente vai equilibrar essa relação, porque eu não sou inocente, né? Eu vejo um pouco desse movimento também, né? Às vezes as pessoas querem se colocar num lugar de eterna inocência, e não dá, gente. Eu acho que até dá, né? Mas esse lugar dessa eterna inocência é um lugar sem crescimento. Aí fica exatamente na dependência. Porque a criança inocente, né, que tá ali com a consciência leve, só querendo receber, fazendo birra no shopping para ganhar o presente, ela recebe, né? Ela fica ali só recebendo, só recebendo, só recebendo, na dependência, precisando de alguém, precisando do outro no sentido de, se não for o outro, eu morro. Se não for o outro, eu não consigo sobreviver. Quando eu fico precisando não, pedindo ou querendo, né, talvez do outro, vem aí se não acontece com vocês. Parece um buraco sem fundo. Que nada supre a criatura. Aí a mãe pode dar toda a atenção do mundo, o marido dá atenção do mundo, e todo mundo ali em cima reconhece que é o eterno buraco sem fundo. Né? Nunca é suficiente, né, Carol? E nunca vai ser suficiente. E eu acho que é um processo dolorido mesmo, né? Não é um processo leve. Nossa, que legal! Tô super na minha criança, tô desconectada com o meu adulto no meu trabalho, no meu relacionamento. E aí você, cara, é o balde de água fria que você fala, gente, e agora o que eu faço, né? Eu fiquei pensando assim, ó, e a gente tá falando isso, né, pessoal? Não é também a pessoa que permanece nesse lugar, não é por maldade, não é porque, é uma pessoa ruim, ela tá lá intencionada. Não, é porque todo mundo tem pontos cegos na vida, né? Tipo, dirigir, assim, tem um lugar lá que é ponto cego, pode estar um caminhão ali, tu não vai ver.
né? E é por isso que nós estamos aqui, né, Lu? Tipo assim, Exato! que tá aí com ponto cego. Às vezes, esse estado mais criança é um ponto cego seu. E aí precisa de alguém de fora. O meu marido, ele falava muito pra mim: Carol, tu fica brava, tu parece criança, não sei o quê. Eu não enxergava. Eu não enxergava ciência nenhuma, sabe? Tipo, eu, evoluída, do jeito que eu sou capaz, sabe? Assim, Evoluída! dia ele deu muita risada, graças a Deus, ele é muito parceiro, assim, ele deu muita risada de mim. Olha a reação, ele disse pra mim. E eu fiquei aqui, ó. Tá certo. Tem razão. Talvez você tenha um pouquinho de razão, né? Talvez, só um pouquinho de razão. Mas isso eu acho que é bom você ter falado isso, né? Que não é uma escolha consciente. A grande maioria das pessoas que ainda está nesse lugar não escolhe estar. Gente, ninguém quer se ferrar, ninguém quer, sabe assim, não conseguir lidar com o dinheiro, não se relacionar bem. Mas nem tudo, né? Nem todos os desafios que a gente vive e as coisas que a gente vive acontecem no campo do consciente. Então não é só sobre escolha. Tem todos esses pontos cegos, as lealdades que a gente traz, essas dinâmicas muito mal resolvidas, né, com os nossos pais, que a gente precisa olhar e que a gente acha às vezes que não impacta nada. Eu adoro, né, os senhores dos próprios destinos. Aquilo que aconteceu no passado não impacta nada na minha vida. A pessoa tá lá toda cagada, que eu falo, um relacionamento no ano, trabalho no ano. Fala, nossa, não tá impactando nada, realmente. É só o presente, porque se fosse só o presente, tava tudo ótimo, né? Porque tá fazendo tudo certo. Então, não é uma escolha. Tem muitas questões que a gente traz, né, em razão do lugar da família que a gente está, do nosso pai, da nossa mãe, o quanto que a gente precisa realmente de pessoas, de profissionais, de treinamentos, de processo e de tempo, né, Carol? Tempo não vai ser do dia para noite, não vai ser, assisti essa live, pronto, tudo mudou. Não, e é uma escolha diária. É que nem tomar banho, né, gente? Se a gente não tomar banho, se a gente não escolher tomar banho, o chuveiro não vai vir até a gente, né? Então, a gente precisa escolher diariamente e agir, né, de forma compatível. Que eu falo, não adianta nada você escolher, e percebi que estou no meu eu criança, né, que estou muito acionando essa criança, escolho estar no meu adulto e as suas posturas estarem incompatíveis. Então, é trazer essa consciência. Então, para a gente não ser engolido pela vida, para a gente minimamente se colocar nessa postura, ok, o que eu vou fazer de bom com isso agora que eu percebi? E faz uma coisa, escolhe uma. Não precisa fazer todas ao mesmo tempo, escolhe uma e faz. Pensar assim que a nossa vida ela é como se fosse um carro, né? Então, chega uma hora que eu preciso assumir a direção. Não dá mais para ficar na carona querendo ser levada pelo papai, pela mamãe, né? E assumir a direção pressupõe que, bom, eu vou me arriscar, né? E quando eu tô bancando que eu posso me arriscar, eu tô no meu adulto, sim, né? Então eu posso estar no carro ali, daqui a pouco eu bato o carro, alguém vai bater e aí, né? Então eu vou bancar erros, é muito de puxar a responsabilidade, né? Começar a fazer esse movimento. Exato. É um processo, é um passo a passo. Eu adoraria que fosse muito simples. Nossa, eu adoraria, gente. Eu falo que seria tão mais fácil pra gente se fosse assim, duas coisas só que você faz e aí você consegue. Porque esse estar no eu adulto, né, sair desse lugar de inocência, assumir as responsabilidades, tem coisas que a gente ganha muito, né? Que a gente tem a possibilidade de crescer profissionalmente, a gente tem a possibilidade de construir relações afetivas mais saudáveis, mas perde também. Tem a parte que a gente perde. Sim. Tem a parte que a gente precisa abrir mão. E o quanto que é difícil a gente abrir mão. Sabe? Abrir mão de um lugar em que você pode culpar o outro. Abrir mão de um lugar em que você não precisa fazer a sua parte. Então, isso é perder também. Ainda que seja algo ruim, né? Ruim aos olhos das pessoas, são esses lugares confortáveis. Então, poxa, aqui eu não preciso fazer nada. Você perde o conforto. Você perde o... É o lugar que você vai acessar o desconforto. Então, é bom porque traz muitas coisas boas e pode trazer muitas coisas boas, mas é ruim também. É desconfortável. É aquele lugar que você fala, meu Deus, agora sou eu. O que eu faço? O que eu tô fazendo aqui? É isso aí. E assim, acho que
também é pegar a maletinha com os recursos que você tem, tipo assim, recurso, ferramenta, e assumir que agora é com você. Tipo assim, né? Não vai ser outra pessoa que vai te salvar, por mais que tem profissionais maravilhosos que estão aí que podem te ajudar, sim. Mas se não for você aprender como usa as ferramentas, a coisa não vai fluir na vida, né? Exato, Não vai. exatamente. É exatamente A isso. Poliana está falando aqui trabalho diário. Por exemplo, assim, eu tenho falado bastante sobre fluir profissionalmente. E aí eu trago, né, a questão dos bloqueios inconscientes, que é tudo isso que a gente está falando, né, sobre a criança, sobre o estar emaranhado, enfim. E aí, às vezes, as pessoas entram no programa, no Fluir, por exemplo, com a expectativa de, então tá, então eu vou tomar minha mãe e aí deu, tá tudo certo. Eu vou tomar meu pai, que, é o impulso pro mundo, né? As regrinhas que o pessoal insiste em inventar na cabeça só, né? É só o pai que tem a ver com a profissão. Então, às vezes é como se fosse a cebolinha, assim, né? Tu vai tirando uma camadinha, trabalhou a relação com o pai, isso já te deu força, e aí tu tá mais pronta para ir pro trabalho. E daqui a pouco vê que ele tá usando dinheiro como uma forma de estar no colinho da mãe, tirou mais uma casquinha. E assim a gente vai no processo, né? Exato, exatamente. É exatamente isso. E não tem mágica. Ai, gente, eu fico maluca quando eu falo assim, as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Eu olho pra quem? Você olha no espelho, criatura, pelo amor de Deus. Como assim? Eu olho pra quem? Olha pra todo mundo. Olha pra você, pro seu pai, pra sua mãe, pra você trabalhar. Pra quem eu olho? Eu falo, gente, se fosse assim... É que eu entendo também que é natural, né? Quando a gente fala assim, olha pro seu pai, olha pra sua mãe, de uma forma pedagógica, de orientar, é porque a gente percebe, a gente sente, a gente está muito nesse trabalho, então a gente entende que, é claro, quando Bert Hellinger diz que o sucesso é a cara da mãe, o pai é o caminho para o mundo, de forma filosófica, ele quer trazer figuras anímicas que estão presentes dentro do nosso inconsciente, mas que não são exclusivas. Então não adianta você falar que eu preciso ir para o mundo, preciso ter força, preciso ter motivação, eu preciso tomar o meu pai. Sim, você precisa, mas se você não tiver a sua mãe no seu coração, você não tem vida. Se você não olhar para a sua ancestralidade, compreender que você é uma projeção de todas as histórias dos seus antepassados, você não tem lugar. Então, é um conjunto, é um processo. É claro que muitas pessoas têm questões profundas com o pai ou questões profundas com a mãe que precisam ser olhadas, que precisam ser ressignificadas, que precisam ser excluídas. E é por isso que a gente fala, como que é o seu relacionamento com o seu pai? Num estímulo inicial, mas não exclusivo. E então, não único, né? E não porque único. Talvez seja com a mãe, e aí daqui a pouco ali, resolveu com a mãe, agora eu dou conta de olhar para o pai. Ou às vezes eu acho que é com o pai e tem tudo a ver com a mãe, sabe? Exato. E por isso que eu falo que é um processo. Aí eu falo, quer ter sucesso na sua vida? Quer crescer profissionalmente, pessoalmente? Faz tudo. Olha pro teu pai, então faz o processo de tomar os pais, que eu falo que é todo dia, né? Eu acho engraçado também falar, tomei minha mãe, não tomou. Eu sempre falo, não tomou. Você acha que você tomou, é porque você não tomou. Porque é um processo, né? Todo dia a gente vive, às vezes, uma vida inteira em exigência, em negação, em reclamação, em crítica. Para a gente sair desse lugar, para ir para um lugar de concordância profunda interna e não só mental, porque só mental é muito simples, é só a gente falar, tomei a minha mãe. Não concordo com a minha mãe, só que a tua alma tá dizendo, não senhora, você não concorda ainda não. O seu interno, a sua criança tá dizendo, mas ela podia ter me dado aquele brinquedo aquela vez. Mas ela podia não ter jogado aquele chinelo na minha cara aquela vez. Sabe? Essas coisas que é o sussurro interno, que não tem nada a ver com a tua mente, que não tem nada a ver com a tua escolha consciente, com o seu discernimento no seu eu adulto. É muito mais profundo. Então, é um processo. Então, olha para tudo. Olha para tua criança, olha para teu pai, olha para tua mãe, olha para tua ancestralidade e olha para você. O que você pode fazer? Porque é muito comum também, cara. Não sei se você ouve relatos. Nossa, mas se eu precisar fazer tudo isso... não, mas aí é muita coisa. Eu falo, gente, você tá perguntando o que você tem que fazer. Eu tô falando, você faz se quiser. Mas, Lu, nisso eu cheguei à conclusão que esse negócio todo aqui que a gente tá falando é estilo de vida. Sabe?
assumir que é um estilo de vida que tu vai ter mais conectado contigo, mais conectado com as tuas raízes. Um estilo de vida, sei lá, para o nome que vocês quiserem dar, tá? Eu falo estilo de vida no sentido de que não é uma vez, fechou a porta, nunca mais. Entendeu? É a mesma coisa a pessoa que vem querer fazer terapia, faz uma vez na semana, 1 hora e acha que deu. Aí fechou a porta e nunca mais lembrou das coisas que falou lá, sabe? Não adianta, né? Exato, Então, exatamente, exatamente. É um estilo de vida, é uma filosofia onde você incorpora isso como um guia. Eu falo, imagina que as leis sistêmicas, a filosofia sistêmica é o eixo da sua vida. Então, e aí, isso, e quanto mais a gente incorpora isso, quanto mais a gente passa a olhar para as nossas relações dessa forma, a gente passa a olhar para as nossas escolhas dessa forma, mais resultado a gente tem. E não é assim, é algo mágico. Não, é um processo. É uma transformação diária. É algo que você escolhe todos os dias viver diferente. Porque a gente pode continuar a ficar na reclamação, na exigência. Pode, não tá dando resultado, vai ter que escolher diferente. Então, essa escolha diferente pressupõe você também encarar que exatamente não é uma vez. Eu acho engraçado as pessoas falando assim também. Quantas vezes eu posso fazer constelação? Aí, às vezes eu respondo, você nenhuma. com essa visão, assim, você nenhuma. Porque a constelação, gente, é uma porta que a gente abre. É uma porta que você abre. É a luz na sala que você liga. Se você não arrumar essa sala, né? A sala tá escura. A constelação é a luz. Tá tudo bagunçado, tudo revirado. Se você não fizer a sua parte, no sentido de, beleza, eu vi tudo isso, eu compreendi tudo isso, estou fazendo o processo de internalizar. E agora você precisa traduzir isso em bons comportamentos, traduzir isso em ação consciente, né? O que te leva para o mais? Isso tudo é um conglomerado, né, Carol? É um conjunto. Então, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Eu recomendo de olhos fechados, eu falo, quanto mais eu vejo as pessoas vivendo filosofia sistêmica, respirando filosofia sistêmica, no sentido de não é fechar, né? Não é se fechar nisso, é literalmente se liberar. É se abrir, né? Total. E eu acho que é realmente o caminho do crescimento de todas as pessoas. É um caminho, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida que prega e pressupõe que as pessoas sejam autorresponsáveis, que elas foquem no mais, que elas saiam dos julgamentos, né? Deixa o julgamento para lá. Para de olhar para a grama do vizinho e olha para você, o que você pode fazer de bom. Se conecta com a sua história, com a sua família, com as coisas boas, com as coisas não tão boas, porque não existe maior ferramenta que a gente tem do que a nossa própria história. Né? Se não fossem todas essas histórias que aconteceram, tudo isso que você viveu, você não estaria aqui agora. Né? A gente não estaria aqui agora, né, Carol? Quer dizer que a nossa história é a nossa força. A gente só precisa olhar com o ângulo certo. Quando a gente olha com o ângulo certo, está tudo ali que a gente precisa. Recurso, força, né? Exatamente. Maravilha. Bom! Ai, foi bom demais, né, Carol? Deixasse umas 2 horas, a gente ficava aqui, né? É verdade, eu amei o papo. Amei que a gente conseguiu marcar aí depois de idas e vindas. Acho que a gente precisa marcar mais vezes para falar de outros temas, para falar de relacionamento, para falar de família. Eu adoro, amei o convite. Muito obrigada aí por isso. Vamos, da outra vez, né? A gente pensa em outro tema, abre caixinha de pergunta para essa mulherada colocar pergunta. Mas muito obrigada. Siga aí, maravilhosa com o seu trabalho. Te acompanho também. Fico muito feliz de ver pessoas comprometidas, conscientes, responsáveis, levando realmente esse estilo de vida que a gente escolheu para nós. E vamos ver se a gente consegue se encontrar pessoalmente um dia também. Que eu quero desvirtualizar. Eu aguento mais conhecer as pessoas só no Instagram. Tá. Esse celular aqui já tá pequeno. A gente quer expandir. Muito bom. Exato. Muito obrigada. Imagina, Carol. Vai ficar salvo aí, né? Acho que você vai deixar salvo a live. Vou deixar. Combinado, então. Beijo, gente. Beijo. Tchau, obrigada. Muito obrigada.